seja baixo. Então ele diz, quando verificar a falta de interesse de agir caracterizado pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas que sejam mais eficientes e menos onerosas, capazes de viabilizar a cobrança. O que é que a gente tem aqui? E ele fixa as teses. Ele olha, o judiciário vai olhar para a eficiência, eu não quero mais qualquer tipo de execução fiscal, eu quero execução fiscal que seja viável e, consequentemente, se ela for de baixo valor, eu posso, de certo modo, dizer, olha, isso aqui é ineficiente. E com base em quê, professor? Dados do IPEA vão demonstrar que execuções fiscais custam, de certo modo, ali quase R$ 20.000 na esfera federal. Como assim? Movimentar um processo, ter um despacho, ir para um oficial, ficar ali no acervo. A quantidade de pessoas que trabalham mostram que o custo do processo é esse, digamos assim. E eles chegaram, claro, no denominador quase R$ 10.000, lato sensu, o Brasil todo, sem ser na esfera federal. Então, eles pegaram isso e percebam esse cuidado, tá? Porque ele diz, à luz da eficiência, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Então, ele diz que cada ente federado vai dizer o que é baixo valor. E aí a gente vai para as teses, para eu mostrar as complicações para vocês. Primeira tese, é possível que haja extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir. Então ele fala, olha, se for baixo valor, quando haverá ausência de interesse de agir? Aí ele fala, em razão do princípio da eficiência, respeitando, novamente, eu vou colocar essa expressão, respeitando a competência constitucional de cada ente federado. Então, se isso aqui cai em provas de maneira literal, é possível que o Poder Judiciário extinga processo de baixo valor em razão do interesse de agir, porque ele está olhando para a eficiência? É possível, bronca zero. Só que ele coloca uma expressão respeitada a competência constitucional de cada ente federado. E esse aspecto, né, é bem interessante, por quê? Porque a gente tinha um tema 106 de repercussão geral, que era como se fosse o seguinte, será que é possível, né, que um município ele diga que baixo valor para ele é R$ 1.000 e baixo valor para o Estado é R$ 5.000 e baixo valor para a União é R$ 20.000? Então, essa lógica de você dizer o que é baixo valor é basicamente você olhar para o tema 106 de repercussão geral. Então, o Supremo, ele olha para essa expressão, e essa expressão ela dá muita confusão nos votos, porque, veja, você tem que fazer com que cada ente diga o que é baixo valor. Na verdade, é o tema 109, né? É o tema 109 de repercussão geral. Então, basicamente, o que é constitucional é você extinguir. Mas quando ele diz respeitada a competência constitucional de cada ente, ele dá margem a dizer que cada ente vai dizer o que é baixo valor, né? Esse é o aspecto. Primeira tese. Segunda tese. O ajuizamento da execução fiscal, e é isso que muda o interesse de agir, ele fala, se isso aqui for baixo valor para você, você tem que fazer o seguinte para você propor. Por isso que eu acho que isso aqui modifica, de certo modo, o artigo 6º da Lei de Execução Fiscal. Porque ele fala, para você propor agora um processo de baixo valor, você primeiro tem que tentar uma conciliação ou uma solução administrativa, e aí perceba o cuidado. Isso aqui é uma condição aditiva, mais uma coisa. E você também tem que fazer o protesto do título, salvo se isso aqui não for eficiente, comprovando que é inadequado. Então, vamos lá, para que isso aqui fique de maneira muito clara. Primeiro, o Poder Judiciário ele pode extinguir o que é baixo valor, dizendo que há uma ausência de interesse de agir, porque você não está sendo eficiente. Primeiro ponto. O que é você ser ineficiente? É você propor esses processos de baixo valor, em que você não tem tentativa de conciliação, em que você não tem uma solução administrativa e que você também não fez ou um protesto do título ou então demonstrou que esse protesto do título ele é ineficiente. Então, basicamente, isso é a ideia de que modifica. Sendo execução fiscal de baixo valor, repito, você antes tem que provar que você tentou pegar tentou avisar o cara, mandou uma carta para o cara, ou seja, fez uma conciliação, uma solução administrativa, que tal você pagar isso aqui com desconto e tal. Então você tentou, avisou o cara. E segundo, você fez um protesto do título, ou seja, você foi no cartório, pegou aquela CDA, porque a CDA ela já permite que você leve no cartório, ela já permite que você tome medidas extrajudiciais, escreveu em dívida ativa, a gente viu quais são os efeitos práticos da inscrição. Um deles é você poder cobrar isso aqui de maneira administrativa. Então você já pode fazer isso. Se você não fez o protesto do título, comprove isso aqui é ineficiente. Ou seja,
teve uma tese que chegou à petição do ministro, né, chegou, acho que era Pomerode, né, ele falava assim, olha, as pessoas jurídicas muitas vezes não é tão vantajoso você fazer o protesto, porque elas não pagam, né? Ou então você já fez o protesto previamente, você vai fazer outro protesto, então isso seria uma medida que não teria eficiência. E aí, a tese 3, ela vai dizer assim, olha, o trâmite das ações de execução fiscal não impede os entes de pedirem a suspensão do processo para adotarem as medidas do item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado no prazo para as providências. Então, o que ele está querendo dizer, basicamente, olha, municípios, estados e União, vocês podem, agora, né, pegar todos esses processos que sejam baixo valor e já fazerem isso. Agora. Então, o fato de elas estarem tramitando enquanto eu julguei, aqui em dezembro de 2023, não impedem vocês de pegarem todo o acervo, tem 1000 processos de execução fiscal, peça suspensão e adotem essas medidas. E peguem esses processos que estão ajuizados, mandem uma cartinha para o cara, ou então protestem o cara agora durante. Então, o que basicamente o STF fez? Ele interpretou a execução fiscal sob o prisma do princípio da eficiência. Ele olhou e falou, olha, eu não vou querer que você cobre, de certo modo, um valor através da execução fiscal que, não, no mínimo, não tenha passado por isso, se esse valor da execução fiscal é baixo. Beleza. E aí, o que é que houve? A gente houve ainda um embargo de declaração desse processo. O STF ele foi um pouco mais claro em algumas divergências aqui. E aí eu quero destacar isso aqui para os senhores, tá? Professor, como assim, né? O STF ele estava enfrentando, de certo modo, uma resistência sobre a interpretação desse processo. Eu até confesso aos senhores, né? Eu vou fazer um desabafo aqui, eu professor, tá? E eu liguei literalmente como professor. Eu liguei para o ministro, eu liguei para o gabinete da ministra Carmen Lúcia, e eu falei assim, ministra, porque ela foi a relatora, né, do voto. Eu estou com algumas dificuldades de interpretação. Claro que eu não falei com ela, né? Falei com o assessor. Será que eu posso conversar com alguém só para me explicar algumas coisas que eu acho que assim estão um pouco dúbias? E aí ele falou, olha, vou passar o telefone aqui da ouvidoria e tal, mas em resumo, né? Ele disse, não posso porque o processo ainda está sendo julgado e de certo modo não é uma coisa que eles poderiam dar. A interpretação, aí tá lá o voto, né? Interpreta do jeito que quer e cabe à academia, cabe à interpretação dos tribunais. Mas por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o TJ São Paulo ele começou a publicar alguns acórdãos sobre essa ideia de dizer, olha, né, você tem que observar a resolução do CNJ também depois, o tema é isso, é o prazo, você pode fazer isso aqui. Enfim, você teve vários, eu vou mostrar para vocês algumas teses aí do próprio TJ São Paulo decidindo já sobre esse assunto. Mas o fato é que, em resumo da ópera, tá? Depois que o Supremo decide esse tema 1184, nós temos uma resolução. Essa resolução do CNJ é a resolução 547 de 2024. Professor, você acha que eu preciso ler essa resolução, né? Eu acho que a resolução ela não vai vir em provas, tá? Acho que vai vir em provas aqui as teses do Supremo. A resolução ela vai esmiuçar um pouco mais o 2, o que é que seria a tentativa de conciliação, protesto do título, e também vai inovar uma coisa que é bem interessante. Primeiro aspecto, aqui foi o julgamento dos embargos de declaração. O julgamento dos embargos de declaração, ele basicamente disse, olha, eu estou acolhendo os embargos para dizer que essas teses vão se aplicar somente aos casos de baixo valor. Isso aqui era muito importante, porque o TJ São Paulo, por exemplo, e alguns tribunais, eles estavam entendendo que esse julgado do Supremo, ele tinha modificado o interesse de agir não somente para execuções fiscais de baixo valor, para todas as execuções fiscais. Ou seja, toda execução fiscal que fosse ser cobrada, primeiro teria que ter conciliação ou solução administrativa e depois protesto. Todas. E quando eu peguei isso aí, né, eu falei, não, velho. Aqui ele diz, bicho, é legítima a extinção de baixo valor. Você está vendo a tese 1. Ela não fala baixo valor na tese 1? Fala. Mas alguns amigos meus e amigos que são referências, eles olharam para a tese 2 e falaram, meu irmão, a tese 2 não está dizendo que é baixo valor. Perceba, a tese 2 diz, ajuizar a execução fiscal depende de... Está sendo ajuizar toda a execução fiscal. Então, assim, é um tema aqui, obviamente, né,
ele vai para a prova discursiva, ele vai para a prova oral, ele vai para tudo. Esse tema ele vai para a prática também. Esse tema ele vai para tudo que você imaginar. Só que aí o Supremo vai de maneira óbvia, na minha concepção era óbvia, mas não era para grandes colegas, e fala, olha, cuidado, essa tese somente se aplica para baixo valor, tá? E é isso aqui, é o filé da muriçoca mesmo, porque vai ter muita gente que vai querer confundir. Se você ler somente a tese 2, você pode ser levado em conta de generalizar. Não generalize. Não generalize. Por quê? O julgamento dos embargos de declaração. Tá? Professor, um ponto polêmico, na minha opinião, aí veja, ponto polêmico na opinião do professor Felipe, e alguns poucos artigos que eu vi depois falando sobre isso, mas desde que saiu esse julgado, e novamente eu levo você, se você quiser aprofundar, veja 40 minutos do vídeo no YouTube, eu falando um por um, só alguns aprofundamentos que são de carga mais teórica, essa é a verdade, né? Do que essa resolução 547 do CNJ. Veja, quando você lê isso aqui, você fala respeitada a competência constitucional de cada ente, respeitada a competência constitucional. Quando você lê o voto, que tem mais de 100 páginas, eles chegam a dizer algumas vezes que eles iam superar o tema 109. Mas isso não fica de maneira clara, se o tema 109 foi respeitado, foi superado ou não. Eles falam que de alguma maneira, o tema 109 é dizer, cada município, cada ente vai dizer o que é baixo valor. Só que veja, quando ele fala isso aqui, ó, é legítimo ser de baixo valor, respeitada a competência constitucional de cada ente, o que eu quero dizer é, o município vai dizer o que é baixo valor para mim, o Estado vai dizer o que é baixo valor, até porque não tem como você dizer que 20 mil reais é baixo valor, na minha concepção. Por quê? Porque pode ser que para um município de 30 mil habitantes, baixo valor é 10 reais, velho. Por quê? Porque isso aqui, de certo modo, é o que é baixo valor para mim. Então, o que é que fez a resolução 547 do CNJ? Ela estipulou, e aí aqui é uma visão crítica, veja, isso aqui é uma visão crítica, ela estipulou que baixo valor seria 10 mil reais. Claro, ela estipulou com dados de IPEA, tudo mais. Eu ainda não sei as conclusões que isso aqui vão ser tiradas. Por quê? Porque na minha concepção, e aqui a concepção abre o parênteses do professor Felipe Duque, tão somente minha como professor, é que essa resolução ela extrapola essa expressão competência constitucional de cada ente federado. Porque veja, quem vai dizer que é 10 mil reais deveria ser cada ente federado, dizer o que seria baixo valor, e não a resolução do CNJ. Mas, ou seja, eu acho que essa resolução ela vai além do que foi decidido aqui. Nós temos uma resolução que tem sido seguida pelos tribunais. Enquanto o Supremo e o STJ não voltar a posicionar sobre esse assunto, temos que ter muito cuidado com a prática, com o viés. Eu não acho que essa resolução vai vir em prova. Eu não acho que vai vir esses 10 mil reais em prova. O que eu acho que vai vir é as teses, novamente. É possível a extinção de baixo valor, por causa do interesse de agir, mas eu tenho que respeitar a competência constitucional de cada ente. Abro parênteses. O que é competência constitucional de cada ente federado? Isso não está bem decidido, na minha concepção. E acho que em breve, pela repercussão, a gente vai ter que reanalisar essa expressão. Mas, novamente, não faz sentido. Respeitar a competência constitucional de cada ente vai ter que dizer o que é baixo valor. O poder executivo de cada ente vai ter que ter uma lei, enfim. A gente vai ter que dizer ali. Só que, sendo baixo valor, lembre, nós temos que ter, para que você proponha a execução fiscal de baixo valor, essas duas medidas, ou conciliação ou então um título. Prévio protesto do título, né? Você vai ter que protestar, vai ter que fazer inscrição no cadastro inadimplente, SPC Serasa, averbar no cartão, enfim. Ele quer basicamente ir dizendo, olha, isso já é feito na esfera federal. Até vou mostrar isso aqui para vocês tenham cuidado, tá? A União, quando saiu esse processo, essa decisão, ela fez uma nota pública. Ou seja, a Procuradoria da União, da Fazenda Nacional, ela diz que sobre o tema 1074, sobre a resolução do CNJ, ela veio esclarecer que, olha, eu já faço isso. Né? Então, basicamente, ela vai dizer, ó, em relação à resolução do CNJ, cabe destacar que a gente já faz isso, ou seja, a PFN, a esfera da União, já tem lei geral de parcelamento, temos transação fiscal, temos modalidades de liquidar crédito, temos modalidades de autocomposição. Não à toa já houve 558 bilhões, né, de regularização. A própria PFN ela já condiciona você a ajuizar a execução fiscal a ver se antes tem bens, direitos ou atividades, de certo modo, que demonstram que o cara vai pagar. O que é que, basicamente, seria um grande desejo do Supremo com esse processo? É dizer, procuradorias, vocês, antes de proporem um processo de execução fiscal,
Faça uma pesquisa para ver se tem alguma viabilidade. Seria o sonho deles. A União já faz isso. O ajuizamento seletivo, está lá na Lei 10.522. Os estados e municípios, talvez esse é o grande problema que eu penso, né? Assim, é um julgado excelente, né? Um julgado que ele vai justamente demonstrando o princípio de eficiência. Eu acho que ele é sensacional. O Supremo, no fundo, ele toma, vamos dizer assim, na minha concepção crítica como professor, ele toma uma decisão atrelado que até alguém poderia discutir se haveria essa legitimidade, né? Se seria do Poder Executivo ou do Congresso, mas ele toma em detrimento do que ele vê de crise da justiça pelo relatório CNJ em números. Então ele fala, caramba, isso aqui é o gargalo, né, dos processos. Eu vou ter que tomar logo uma decisão aqui sobre a ótica da eficiência. Eu estou trabalhando isso aqui o dia todo, não vou ficar esperando mais Poder Executivo ou Congresso, eu mesmo vou fazer. Lembro daquele meu pensamento lá do cara do Tribunal de Contas, chega, eu tenho medo do Tribunal de Contas. Então, para que ele legitimasse essa melhora na eficiência, ele deu essa decisão. Na minha concepção, né? E aí, veja, aí a Procuradoria vai dizer, olha, eu notifico o cara para pagar logo após a inscrição em dívida ativa. As inscrições em dívida ativa são compartilhadas com o banco de dados para você ter negativação, você tem rotina de averbação para executória. Eu promovo os dados na lista de devedores, isso aqui é público. E a inscrição em dívida ativa também vão ser encaminhadas para o CADIM. Então, em resumo, queridos amigos, queria que vocês fiquem com a tese do STF no tema 1184. Saiba que a União Fazenda Nacional já faz isso. E lembre do julgamento dos embargos de declaração, em que isso aqui somente se aplica para casos de baixo valor. E esse caso, de certo modo, aqui, nós temos algumas pessoas que pensavam que se aplicava para todas as execuções fiscais. Então, na minha concepção, o Supremo modifica o interesse de agir somente para as execuções fiscais de baixo valor. Nós temos uma pontinha, aí uma pulga, né, que é respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Essa expressão aí ela é dúbia, mas a resolução do CNJ vai dizer, 547/2024, que R$10.000 é baixo valor para todo mundo e ponto, para todos os entes. Beleza? Show de bola? Vamos lá, simbora!